E cubistas, beleza? Atendendo o pedido de uma galera aí, resolvi fazer aqui example solves de Skillby pro canal pela segunda vez, utilizando todos os conhecimentos que eu tenho nessa modalidade. Skillby é uma modalidade que eu quase não treino mais, mas fez uma grande parte da minha história cubística. Eu tive alguns NRs nessa modalidade, acho que são 2 para ser mais específico, e vários NRs fails, várias situações em que eu poderia ter batido o recorde brasileiro, mas acabei não batendo. Inclusive uma vez que eu não bati um recorde de média porque eu dei um mais 2, eu já perdi NR de 5 por 0.02, então eu treinava bastante essa modalidade, e como muita gente me pediu, eu resolvi aqui gravar algumas example solves. Então, sem mais enrolação, bora começar. Primeiro embaralhamento. Eu utilizo o método SAR intermediário para a maior parte das minhas solves, mas eu sei algumas coisas um pouco mais avançadas também, que eu vou estar tratando aqui. Aqui eu imagino que eu faria o lado vermelho. Eu tenho só uma peça que está conectada com o centro, mas as outras estão bem fáceis de fazer, eu consigo resolver o lado inteiro com 4 movimentos. Eu vejo que esse canto aqui, com um movimento, eu trago ele para o lugar, e aí eu já tenho 2 cantos conectados no meio. E aí ainda faltam esses últimos 2 aqui, esse aqui está flipado no lugar, e esse outro aqui eu posso trazer com um movimento. Só que ao invés de fazer um movimento, o que eu posso fazer é girar esse canto aqui para cá antes, e aí quando eu descer esse daqui, esse canto vai faltar só um movimento para estar no lugar dele. Então, é basicamente isso que eu faria, um lado de 4 movimentos, bem bom. E aqui, eu poderia fazer esse caso de SAR intermediária, né, que seria fazer sled aqui, depois sled aqui e sled aqui, para colocar o centro laranja aqui em cima. Mas o que eu posso fazer também aqui é um sled aqui nesse centro, porque daí o que isso vai acontecer? Esse centro que está aqui em cima vai vir para frente. E como aqui está oposto, esse centro vai ficar para cá. Então eu vou ter um caso de 3 centros e alguns cantos em cima. Então eu consigo resolver isso com 3 sleds. Então isso vai ser um pouco mais rápido. Então eu tenho esse caso aqui. Agora, como os cantos estão nessa posição aqui, 2 resolvidos e os outros 2 nessa configuração, eu posso fazer um head aqui, certo? Isso aí me deixa com esse caso, que também é bem simples. Tem como fazer um algoritmo que resolve ele direto. Eu faço muitos sleds e algoritmos e coisas do tipo. Eu não sei o método avançado completo, que são várias fórmulas. Talvez eu aprenda algum dia, mas por enquanto resolvo dessa maneira mais intuitiva mesmo. Aqui eu acho que dá pra resolver o lado laranja com 4 movimentos. Tenho quase certeza. Ok, tá. Eu tenho só um canto resolvido aqui também, junto com o centro. Mas outras peças estão nessa configuração. Eu tenho uma aqui e as outras 2 aqui. Eu consigo resolver essa daqui aqui com 2 movimentos. Exatamente, eu consigo resolver com 4. Porque quando eu fizer esses 2 movimentos, essa peça vai vir numa posição em que eu consigo encaixar ela com um movimento, e essa aqui também vai ficar numa posição em que eu consigo encaixar com um movimento. Então o que eu vou fazer vai ser, traz esse aqui pra cá, traz esse daqui pra cá, e aqui é importante mencionar também que esse centro aqui tá resolvido já, então isso pode dar uma vantagem lá na frente. E aí eu tenho essas últimas 2 peças aqui para encaixar no centro laranja. E, bom, quando eu descer essa daqui, eu posso só descer a outra aqui. E aí eu tenho o lado laranja pronto. E eu meio que já sabia que esse lado aqui estava pronto, então não vou só olhar para trás. E vendo que esse aqui também está pronto, eu sei que eu tenho um caso de 3 centros e os cantos estão aqui. Eu tenho um pi, né, para os cantos. E o centro azul tem que vir pra cá, e o branco pra cá, e o vermelho pra cá. Então o que eu posso fazer aqui é um head para transformar numa PLLU. E aí é só fazer a PLLU. Bem simples. Esse foi o segundo, o terceiro aqui agora. Ok, tem um lado de 3 movimentos no verde, bem simples também. Eu vejo que já tem essa peça que está no lugar, e as outras 3 estão aqui. Aqui, aqui e aqui. Eu sei que se eu debaixar essa daqui primeiro, essa daqui vai ficar numa posição parecida com essa que eu consigo encaixar aqui, com o movimento também. E quando eu encaixar essa daqui também vai inverter no sentido anti-horário e eu vou poder encaixar com o movimento. Então vão ser 3 movimentos para encaixar as 3 peças. Então eu vou começar desse ângulo aqui, encaixo essa, desço daqui e desço a última. E aqui que é um caso bem simples. Eu tenho um sled aqui de SAR intermediário, né, que daí eu vou resolver a orientação dos cantos e o centro vai vir para cá. E perceba ainda um pouquinho mais,
eu sei que esse centro aqui vai vir pra frente, ou seja, vai ficar oposto em relação a esses dois cantos. E esse centro aqui, quando eu faço o sled, ele vai vir pra cá. Então eu vou ter um caso de PLLU, né, com esse centro resolvido e o oposto vai estar aqui. Então eu consigo fazer os dois sleds restantes sem pausa. Eu só rotacionar e faço sled e faço sled. Eu não sei se eu acabei mostrando direito, mas o jeito que eu faço a PLLU é basicamente um sled aqui, e aqui ao invés de descer a PLLU, o que eu faço é subir essa mão. E daí enquanto eu subo essa mão eu posso fazer a rotação, e aí eu meio que não preciso, entre aspas, rotacionar para fazer a PLLU. Bora agora para a quarta solve. Esse elemento aqui já não tá tão legal, aparentemente. Creio que eu provavelmente faria o branco aqui, eu não consigo ver outros lados muito melhores. O branco eu tenho uma peça que está no lugar já, e as outras 3 peças, 2 delas já estão no lugar também, só que invertidas. E como elas estão nessa configuração, se eu conseguir encaixar a outra, tem um algoritmo que resolve essas 2 peças aqui, que se eu não me engano são 1, 2, 3, 4, 5 movimentos, que não é tão ruim. E os swing tricks também são bons, então acho que eu vou acabar indo pra isso. Então tirando essas 2 peças, outra tá aqui, eu consigo baixar ela com um movimento, já colocar no lugar certo. E aí eu tenho esse caso aqui, né? As 2 peças estão no lugar, só que invertidas. E eu consigo resolver com um algoritmo que seria isso aqui. Levanta essa aqui primeiro, traz essa daqui pra cá, encaixa essa daqui no lugar, e aí encaixa a outra no lugar. E aqui... eu poderia fazer um sled aqui para deixar todos os cantos orientados e aí ficar com um caso de 3 centros, só que eu precisaria fazer um setup, porque quando eu fizer isso, vai ficar 3 centros numa posição não tão boa. Então o que eu acho que é melhor fazer é fazer um head aqui, e daí eu vou pegar um caso de 4 centros que também é bem bom. Que é só fazer slide 3 vezes, que eu gosto bastante desse caso aqui também. E para fazer um finger trick dele, né, você pode começar com a mão aqui, aí você faz assim, assim, e aí só precisa regripar uma vez. É interessante esse caso. Próximo embaralhamento. Aqui, creio eu que... Nossa, esse embaralhamento também tá pior que o outro. O vermelho não tá tão legal, nem o branco. O amarelo também não tá tão legal. Talvez só o amarelo seja o melhor daqui. Só que realmente esse embaralhamento tá bem ruimzinho. Se eu fizer um sled aqui... talvez essa seja a melhor opção. Eu vou acabar fazendo pelo verde. Eu tenho uma peça que está resolvida, 2 que também já estão no lugar, só que invertidas. Eu também consigo resolver ela com um algoritmo. E mais uma peça aqui que eu consigo encaixar facilmente. O que eu consigo fazer é colocar essa peça aqui no lugar. Certo? Eu já tenho 2 no lugar. E aí eu consigo meio que fazer um algoritmo aqui para resolver essa configuração. Eu só resolvo essa daqui com 2 movimentos, né? Orientando aqui primeiro e colocando. E aí essa daqui fica já na posição para descer. E aqui eu não tenho um caso tão legal não. Eu posso fazer um sled aqui para um caso de 5 centros, mas não é das melhores soluções. Aqui o ideal seria usar um algoritmo, só que eu não sei o algoritmo que resolve esse caso. Então acho que o que eu vou acabar fazendo mesmo vai ser um sled aqui, porque o sled ele vai virar esses 2 cantos para cima e esses 2 cantos para cima também. E eu vou deixar com um caso de 5 centros que eu consigo resolver com 4 sleds. Então eu consigo fazer o primeiro sled aqui, a primeira PLLU aqui na verdade, e aí outra PLLU aqui. Então esse foi o quinto, sexto aqui agora. Esse aqui tá bom. Talvez dê até pra um cair ele. Porque o amarelo são 2 movimentos para resolver o lado. Já tenho uma configuração diagonal aqui das peças. E essa aqui, com um movimento eu trago pra cá. E essa daqui, depois que eu fizer esse primeiro movimento, ela vai ficar na posição para encaixar também. E perceber daqui um pouquinho mais, eu vejo que esse bloquinho aqui, né, do canto junto com o centro, vai ficar na posição. Então o centro azul já vai ficar meio que resolvido. Isso ajuda a gente para conseguir prever o caso que vai cair.
Eu não tenho certeza da posição, mas me parece que vai cair um caso de Pi com o centro em U. Esses casos geralmente dá pra resolver com 3 sleds, o que é bem bom. Então tá, quando eu fizer... Então o que eu vou fazer, né, um movimento aqui pra colocar essa peça no lugar e outro movimento aqui pra colocar esse canto aqui no lugar. E eu tava certo, realmente é um caso de Pi com o centro em U. Eu não sei o algoritmo que resolve esse daqui direto, mas eu acho que fazendo um sled aqui vai transformar num caso de 2 sleds. Então o que eu posso fazer é sled aqui, que exatamente agora eu tenho um caso de Peanut com o centro aqui e eu tenho 2 centros que estão opostos. Quando você tem 2 centros opostos, você sempre consegue, quando você tem a peça aqui, né, o centro branco em uma dessas 2 camadas e 2 centros adjacentes opostos, você consegue resolver com 2 algoritmos. Eu acho que isso também só se aplica quando você tiver caso de Peanut, assim, né. Então o que eu posso fazer aqui é um head nessa posição, e aí rotaciona para cá e faz um sled. E isso resolve o cubo. E agora para o sétimo. Esse baralhamento aqui também está bem bom. Eu logo de cara já vejo aqui o branco e o amarelo, né? Que aparentemente são as 2 melhores opções para esse embaralhamento em específico. O vermelho também não tá ruim. Mas acho que o branco aqui acaba sendo a melhor opção. O que eu posso fazer é encaixar... Eu tenho 2 peças que já estão no lugar, né? E as outras 2 estão nessa configuração. Uma aqui e uma aqui. Creio eu que se eu encaixar uma delas com 3 movimentos, descendo, alinhando e voltando a peça que eu tirar, a outra vai faltar só um movimento para resolver. Então isso significa que vai ser um lado de 4 movimentos, que é bem bom. Vou começar com essa aqui então. Só encaixar ela com 3 movimentos, né? Eu tiro essa daqui do lugar temporariamente, coloco ela junto com o centro branco e coloco a outra aqui. E aí realmente a última peça falta só um movimento para ser encaixada. E aqui eu tenho um caso parecido com aquele lá que eu fiz algumas solves atrás. O que eu posso fazer aqui é um sled nessa posição, porque eu tenho 2 centros opostos. Então quando eu faço um sled aqui, esse centro vai vir para cá, então aqui vai ficar oposto. O centro amarelo vai vir para cá. O centro azul vem pra cá, então eu vou ter um caso de 4 centros, porque todos os cantos vão ficar resolvidos, vai ter um centro resolvido aqui, e eu vou ter uma troca desses 2 com esses 2. Então o sled aqui, e exatamente isso, todos os cantos resolvidos, esse centro precisa vir pra cá, esse pra cá, e esses 2 também precisam trocar entre si. Então eu consigo resolver isso com 3 sleds. Próximo embaralhamento. Esse também é outro que tá bem bom. Né? Tá. O amarelo é a melhor opção aqui. Eu tenho um canto que já tá junto aqui do centro. Esse aqui eu consigo descer pra cá. Daí eu resolvo ele. Esse daqui também, depois de um movimento, consigo levar ele pro lugar. E tem esse daqui. E um negócio interessante que eu posso fazer aqui, se eu trazer esse daqui pra cima, ele não vai alterar em nada esse primeiro movimento. Então quando eu fizer ele, ele vai automaticamente se orientar. Então isso é bem legal, porque quando eu descer esse daqui também, esse daqui se resolve. Então são aí 4 movimentos para fazer o lado, bem legal. E tem um caso muito bom aqui também de last layer, que é 2 centros já resolvidos. Eu tenho uma troca de 3 centros aqui e Peanut. Eu sei que tem algoritmos para resolver isso direto, que são bem mais rápidos. Eu acho que é algo assim, ou assim. Eu acho que é algo assim. Mas como eu não sei isso, o que eu faria aqui, eu tenho que fazer sled. Quando eu faço o sled... peraí. Quando eu faço o sled aqui, o que acontece? Esse centro vai vir pra cá. Esses 2 centros vão trocar entre si. Esse aqui também vai vir pra cima. Então eu vou ter um caso de Pi agora. E eu preciso fazer uma troca de 3 centros aqui desse jeito. Então quando eu fizer isso, eu tenho essa troca de 3 centros em Pi. Então eu posso fazer um algoritmo aqui de 6 movimentos que resolve. Então esse foi o 8º. Vou fazer 10, né? Não sei se eu avisei no começo do vídeo. Esse aqui tá bem ruinzinho, não tem nenhum centro que tenha um canto resolvido, então fica um pouquinho mais difícil de trabalhar. Tem que procurar aí mais opções. Isso aqui tá bem zoado, porque ó, branco tá ruim, laranja...
Laranja talvez seja a melhor opção, mas também não gosto muito. Verde, amarelo. Eu acho que eu ia acabar indo pro laranja por falta de opção mesmo. Talvez tenha um lado melhor que eu não esteja vendo. Não sei nem como explicar esse lado. Tá, eu não tenho nenhum centro pronto, mas eu tenho esse daqui que com um movimento eu coloco no lugar, certo? Os outros também estão tudo nessa camada aqui, né? Então com um movimento eu trago esse pro lugar. E aí esse daqui também fica um movimento, só que ele vai ficar na diagonal. Não tem problema por causa dessa peça daqui. Porque quando esse movimento aqui também traz essa pro lugar. Essa fica certa em relação a essa. Só que essa daqui ainda tá na diagonal e essa daqui também precisa ficar resolvida. Quando tem esse caso aqui, tem um algoritmo que dá pra você fazer também. Eu falo algoritmo, mas dá pra pensar de maneira intuitiva nisso. Só que eu vejo tudo isso pra lados, né, no Skillby como algoritmos. O que eu posso fazer aqui é trazer esse canto pra cá, colocar esse daqui lá atrás e aí descer aqui pra resolver ele. E aqui, para resolver a last layer, eu posso fazer um sled aqui, que aí vai me dar um caso de dois sleds de novo, né? O H ou S, no caso. Tenho dois centros opostos aqui, eu tenho esse estilo de pinroot aqui, que eu posso fazer um sled aqui, um head aqui, né? E aí, um head aqui também. Esse foi o nono. E por último agora, o último scramble desse vídeo. Esse aqui também não parece tão bom. Tem aqui um centro, né? Um canto é conectado com o centro. O problema é que esse lado em específico não é tão legal por causa dessa peça aqui. Então acaba não valendo a pena eu tentar investir nesse lado. Verde talvez seja a melhor opção. Laranja não... Acho que esse aqui parece pior que aquele outro. Tá, acho que eu faria o branco aqui. Acho que eu faria branco. Eu não tenho nenhum canto conectado com o centro, mas esse daqui eu consigo encaixar no lugar com um movimento. E isso também deixa essa peça a um movimento do lugar dela. Então eu consigo deixar esses dois resolvidos aqui com um movimento cada um. E eu tenho esse caso aqui também, né, que dá pra resolver com um algoritmo. Eu trago esse daqui pra cá, certo? Ele tava aqui, eu trago ele pra cá, que aí com um movimento eu consigo descer ele pra posição dele. E isso levanta esse daqui, que eu consigo também encaixar na posição dele. E aqui... o que eu posso fazer é resolver com quatro head ou sleds, né? Começando com um sled aqui, ou fazendo double sled e aí PLLU, que eu acho que é a melhor opção. Na verdade, acho que double head desse lugar aqui talvez seja melhor. Então, double head... E aí rotaciona PLLU. E essa foi a última solve desse vídeo. Então esse foi o vídeo, espero que tenha ajudado vocês. Quem gosta da modalidade, talvez isso aqui tenha sido útil. Especialmente a parte de fazer a primeira camada, né? Acaba sendo bem útil ver maneiras diferentes de resolver. Você nunca sabe tudo que dá pra saber da modalidade. Isso cria uma crise existencial se você for parar pra pensar sobre isso. Porque por mais que você treine essa modalidade por anos e anos, nunca você vai saber tudo dela, então é sempre legal procurar conteúdo novo em lugares diferentes. Então eu espero que esse exemplo solto tenha ajudado. Então se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, o vídeo fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.